Estamos de volta com o Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado, a gente não comentou aqui, né, Zé Maria, mas teve um outro fato muito importante essa semana. O Superior Tribunal de Justiça decidiu reduzir a pena do ex-presidente Lula no caso do triplex lá no Guarujá. Mas ainda falta o processo relativo ao sítio de Atibaia, que vai para a segunda instância e que, se for confirmada a condenação, aí sim vai ser muito difícil o presidente Lula ir para um regime semiaberto ou mesmo conseguir uma prisão domiciliar. Como é que o PT vai agir em relação a esse novo processo envolvendo o ex-presidente? Olha, Denise... E a essa nova redução da pena? Não, primeiro que o presidente Lula ele não deveria ter sido preso. Toda a mudança... Bom, mas ele foi condenado, quer dizer... Não, mas eu vi hoje um filme de um dos maiores juristas do mundo, que é o Ferraioli, Luigi Ferraioli, italiano, que ele diz o seguinte: o Lula foi preso sem provas, foi preso por um juiz parcial, e hoje está mais clara a parcialidade do Moro, porque ele virou ministro do Bolsonaro. Eles condenaram o Lula e prenderam o Lula para tirar o Lula da disputa, e ele teve um processo rápido, acelerado, para tirá-lo da eleição. Esses foram os três naturezas da condenação do presidente Lula, né? Ele foi claramente uma prisão política para tirá-lo da eleição, porque se ele tivesse na eleição, certamente ele ganharia a eleição. E com a gravidade maior. Toda vez que ia discutir o habeas corpus ao Lula, ou quando foi discutir se o Lula podia ser candidato, o ministro-chefe do Exército tuitava sugerindo ao Supremo e ao TSE que não deixasse o Lula ser candidato e que não soltasse o Lula. Então, o Lula não é uma ação comum, não é uma ação como de uma justiça imparcial. Não, ele é a maior liderança política viva no nosso país, com força política eleitoral, e o projeto atual não quer Lula solto, tá certo? Agora, Lula... O deputado, o senhor é advogado, sabe, houve um processo, todo julgamento é individualizado, tem que ser individualizado. O ex-presidente Lula, ele não foi preso, ele foi condenado em primeira instância, confirmação em segunda instância e agora terceira instância. Quer dizer, ele não é preso político, ele não foi preso politicamente, ele foi preso diante de uma condenação com direito dizer o seguinte, de defesa. O Lula... E, aliás, que defesa, uma defesa muito grande. O que foi feito no Brasil, tá certo? Primeiro... O senhor realmente não acha que o ex-presidente Lula praticou corrupção nesses casos? Olha, posso falar uma coisa? O próprio processo que o condenou não comprova, primeiro, que ele tivesse, que aquele bem, aquele apartamento, fosse dele. Ele porque tentou escamotear, né? Aí é que entra a condenação lavagem de dinheiro. Ele desistiu do apartamento. Não, o que eu quero dizer para você é o seguinte: ele nunca teve a posse, ele nunca dormiu naquele apartamento. Hoje, se eu compro um apartamento na planta, eu posso desistir dele ali na frente. Ele ali nem tinha, ele tinha uma cota daquele prédio. Bom, então ele nunca teve apartamento. Segundo, nunca teve um ato de ofício. O apartamento era dele, a delação premiada mostra, ele esteve lá olhando eu e exigindo as posso reformas. falar uma coisa, quer dizer, eu posso visitar um imóvel e exigir reformas. E ele não é ser meu. Eu posso, inclusive, posso falar uma coisa, do ponto de vista de um imóvel, eu posso desistir do imóvel, inclusive pagando o imóvel, que não foi o caso ali. Então, o que aconteceu? Ele nunca teve um imóvel como o dele. Em segundo lugar, ele não teve um ato de ofício. Eles disseram um ato genérico. Não teve um ato, o ato de corrupção. É porque o processo, a delação mostra que foi feito um caixa, né? Um caixa de propina. Não, deixa eu te falar uma coisa. Mas a delação é muito clara, mas que os empresários queriam... Mas você falou individualização. Para hoje, o ato de corrupção, ele requer um ato de ofício. Ele requer que eu... Não, só simples promessa. Simples promessa ou cobrança já é uma Primeiro que é o seguinte, o Código Penal diz, o ato de corrupção é um favor mediante
um ato de ofício, um ato que você faça para favorecer. O presidente Lula não cometeu nenhum ato de ofício. 2, não obteve o favor. E 3º, a lavagem. O que é a lavagem? A lavagem é... Tentar esconder o dinheiro. É tentar esconder o dinheiro. Ali, o que aconteceu? Mesmo na hipótese de que não aconteceu, dele receber, não tem a lavagem. Então, hoje, o julgamento do presidente Lula, por trás desse julgamento eu preciso condenar esse cara, tirá-lo da disputa política. Mas, deputado, primeiro foi um juiz... Todos aí depois, esses que depois participaram... a segunda instância, no Todos. Tribunal Regional Federal. Agora o STJ. Depois a STJ. Ô, Zé Maria, se eu chegar para você... E são juízes indicados pelo PT. Deixa eu te falar uma coisa para você. Não, o Sérgio Moro... Os ministros, sim, do STJ. O Sérgio Moro é um juiz formado com grandes vínculos com os Estados Unidos, que foram os maiores interessados em derrubar a Dilma e os maiores interessados em prender o Lula, para o Brasil virar isso hoje, virar novamente um país subordinado aos Estados Unidos. O que o Bolsonaro foi fazer? Foi bater continência para o Trump e recentemente os Estados Unidos. Bom, o Sérgio Moro e o Sérgio Moro e o Dallagnol, deixa eu falar uma coisa. O Dallagnol, o que essa semana o Supremo fez com o Dallagnol? O Dallagnol fez um acordo com os Estados Unidos. A Petrobras, que era, em tese, a lesada, pagou 2,5 bi. Para quem que ficou os 2,5 bilhões? Para aquele grupo de Curitiba, para o Dallagnol, para outros procuradores, para eles gerenciarem. Isso já está sendo contestado. Aí o que o Supremo fez? O Supremo interditou, impediu. Foi. Mas mostra... Não era para o grupo, era para uma fundação. Que eles iam fazer política. Você viu o que o Gilmar Mendes falou do Dallagnol essa semana? Não, falou. Eles são partido político. Então, aquele grupo que condenou Lula, que acusou Lula e que condenou Lula, é um partido político. Eles têm um projeto de poder. Tanto o órgão de classe deputado, hoje abriu o processo. O CNMP abriu um processo contra o Dallagnol e o maior líder daquele grupo político virou ministro do adversário do presidente Lula, virou ministro da Justiça do Bolsonaro. Hoje, todo mundo, o mundo inteiro, diz o seguinte: depois que Sérgio Moro foi ser ministro, acabou a imparcialidade dele. Mas aí ele já não é mais juiz. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Mas ele, enquanto juiz, ele fez uma decisão política, partidária. E ele, o que ele fez? Nas instâncias seguintes. Mas aí é o seguinte, posso falar uma coisa? Recentemente, nós tivemos contato com um documento que diz o seguinte: no treinamento que Sérgio Moro e Dallagnol receberam, qual era a lógica da condenação? Primeiro, condene na opinião pública. Faça uma condenação de opinião pública, que depois vai ser muito mais fácil fazer condenação judicial. O senhor vê a possibilidade do ex-presidente Lula sair da cadeia? Vejo. Como? Eu vejo o seguinte, agora no Supremo Tribunal Federal, que é uma corte, na minha opinião... A votação da segunda instância. Não. O próprio recurso da ação do presidente Lula. Porque você viu o que o Marco Aurélio falou hoje? Em relação a esse agora do STJ. O que o Marco Aurélio falou hoje, o ministro Marco Aurélio? O ministro Marco Aurélio falou: eu não vejo que ele cometeu crime. O ministro Marco Aurélio, ele falou assim, ele está sendo condenado por um crime que ele não cometeu. O ministro Marco Aurélio não foi indicado pelo presidente Lula. Foi indicado pelo Collor. Foi certo? Collor. O ministro Marco Aurélio disse: eu não considero crime o que o presidente Lula... eu não considero que o presidente Lula tenha cometido um crime. Então, a minha esperança agora é que no Supremo Tribunal Federal o crime de corrupção não seja considerado, não houve ato de ofício, não houve benefício obtido e que não houve crime de lavagem. A defesa admite até a corrupção, mas discorda... A defesa diz o seguinte... É punido 2 vezes. Não, a defesa não admite a corrupção. Admite dizendo que ele foi punido 2 vezes, corrupção e lavagem. Não, a defesa diz o seguinte: não houve crime de corrupção, não houve ato de ofício, não houve obtenção de favores, mas, se assim entender o STJ,
não há crime de lavagem. Isso que a defesa disse. Então, ela contestou a existência desses crimes, mas diz o seguinte, o crime de lavagem é um crime de esconder o dinheiro. É de criar por exemplo, um jeito de legalizar, fazer... né? O branqueamento. Ali não houve o branqueamento, é isso que eles disseram. Mesmo que vocês considerarem tudo isso aqui que não existiu verdadeiro, não houve o crime de lavagem. Mas por que eles estão aplicando o crime de lavagem? Eles aplicaram o crime de lavagem e aplicaram uma pena alta para prender o presidente Lula, para tirá-lo Agora, da disputa. por que o PT nunca fez o meia-culpa, a revisão do mensalão, do petrolão? O partido sempre negou tudo. Olha, e não... Denise, a gente aqui, nunca viu uma posso falar discussão uma coisa aqui? aprofundada do PT a esse respeito. Em relação ao presidente Lula, não tenho que dizer que ele teria cometido ilícito. Então, nós não temos que fazer meia-culpa de algo que não existiu. Mas o PT, agora, em relação... Tivemos ali o Vacari preso, Zé Dirceu Posso preso. falar uma coisa para você? O Vacari, Zé Dirceu... Genuíno preso. Posso falar uma coisa? Vacari, Zé Dirceu, Genuíno, não acumularam nenhuma riqueza. Nenhuma. Todos os tesoureiros do PT foram... Posso falar uma coisa? Agora, o PT já reconheceu que houve um financiamento em Caixa 2, o PT já reconheceu que foi um erro. O PT já reconheceu que houve na campanha, em campanhas pretéritas, houve um financiamento e que foi um equívoco a relação público-privada. Agora, não caracterizou corrupção, nenhum desses, Vacari, Genuíno, eu conheço o Genuíno, conheço muito a família do Genuíno. Eu frequento a casa do Genuíno. O Genuíno mora num sobrado no Butantã, um sobrado com valor muito modesto. Então, dizer que houve corrupção do Genuíno, do Vacari, do Zé Dirceu, não houve. Pelo mensalão houve a formação de uma rede. Deputado, nós vamos ter que concluir aqui o programa. Eu queria dizer agora, houve um erro, um equívoco no Caixa 2 de campanha que afetou todos os partidos políticos do sistema brasileiro, todos. Pois é, nosso lema aqui é deixar o convidado, o deputado, falar. Nós trazemos aqui vários deputados de vários partidos políticos e é assim que se faz política, né? É preciso ouvir a todos. Queria agradecer a todos. Denise, muito boa noite, seja bem-vinda aqui de volta. Na semana passada, por questões pessoais, vocês não estavam aqui, né, na pois mesa é, redonda. Eu estava com a minha mãe adoentada e tive que ficar cuidando dela no hospital. Mas agora estamos de volta. Obrigada, deputado, por ter Denise, eu aceito nosso desejo convite. saúde para sua mãe, recuperação plena. Obrigada. Ela já está em casa, graças a Deus. Agradeço a oportunidade de ter participado, José Maria, Denise Rotemburgo, nesse prestigioso programa dessa rede, que é uma rede muito importante no Brasil, que é a Rede Vida. Então, agradeço a todos os telespectadores que participaram do programa e que puderam ouvir. E deixo o meu e-mail, que é dep.pauloteixeira@câmara.leg.br, para aquelas pessoas que queiram mandar um e-mail. O meu Twitter também é Paulo Teixeira 13, meu Instagram, no meu Facebook. Podem mandar as mensagens que eu vou respondê-las para quem gostaria de dialogar conosco e não pôde fazê-lo aqui durante o programa. Muito obrigado. É isso, eu queria agradecer a todos. A política é isso, é o debate. Uma mesa redonda, não houve nenhuma exigência e perguntas aconteceram aqui espontaneamente. Queria dar a você uma boa noite e convidar você que continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Até mais. Eu ficaria até amanhã.